Bom dia, meus amigos. Eu sou o Manuel Júnior, estou presidente do CRC Amazonas. Estamos aqui para realizar hoje mais um canal contábil. Eu inicio agradecendo a parceria com a SEDUC, o Centro de Mídias, esses belos estúdios que tem aqui de alta tecnologia que está nos propiciando levar a educação continuada para o interior do estado do Amazonas, por 62 municípios, bem como com a capital Manaus. Inicio cumprimentando os nossos delegados no interior do Amazonas, em Manacapuru, o nosso delegado Nazareno, em Taquatiara, o nosso delegado João Manuel, em Maués, o nosso delegado Nixon, Tabatinga, o José Carlos, em Parintins, o Benedicto, em Humaitá, Patrícia Fazan, em Tefé, Alcineide e em Quari, o Roy Alisson. Hoje nós vamos... O tema do canal contábil é substituição tributária, que será ministrado aqui, essa palestra, hoje pelo nosso amigo Rodrigo, lá da Cefaz, o Rodrigo Castro, que gentilmente e gratuitamente veio aqui hoje, vai socializar o seu conhecimento sobre substituição tributária, né, nessa atrapalhada legislação fiscal que nós temos. Então, principalmente a nossa Zona Franca de Manaus, aqui em Manaus, nós temos uma legislação diferente do resto dos outros estados da federação, e hoje ele vai estar aqui falando um pouco sobre substituição tributária e já deixando quem tiver alguma dúvida, alguma outra dificuldade, que procure lá na Secretaria de Fazenda, que ele vai nos atender. Eu já vou passando diretamente para o Rodrigo fazer suas considerações iniciais, já lhe agradecendo, Rodrigo, mais uma vez pela sua presença aqui, e é contigo. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo Castro, sou auditor fiscal de tributos estaduais aqui da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, engenheiro de formação. Atualmente estou como gerente da área de inteligência e da parte de documentos eletrônicos da Secretaria de Fazenda. A ideia hoje é a gente ter um bate-papo sobre substituição tributária. Vamos tentar desmistificar um pouco a questão da ST, tá? Não é tão complicado quanto parece. Tá, tem muita regrinha, muita exceção, mas a gente vai tentar desmistificar um pouco. Antes de mais nada, gente, eu sou professor, então ficar aqui sentado na bancada para mim é uma coisa muito complicada, tá? Eu vou pedir licença até para o pessoal aqui, para eu ficar ali no quadro, né, eletrônico, porque daí já consigo ficar mais à vontade. Ficar sentado aqui parado para mim realmente é bem complicado. Fica à vontade, Rodrigo. Bom, gente, o que é substituição tributária? Tá? Conceito. É a transferência estabelecida em lei da responsabilidade do cumprimento das obrigações tributárias para um terceiro vinculado ao fato gerador. Definição bonita, mas não adianta nada a gente definir se a gente não entender. Numa operação normal, cada seta dessa representa um fato gerador. Cada seta dessa representa uma venda, cada seta dessa vai representar uma emissão de documento fiscal. E se representa um documento fiscal, representa um destaque de imposto. Destaque de imposto representa que o fisco vai ter que estar em cada fábrica, em cada distribuidora, em cada bar, para verificar se essa operação está ou não correta. Quantas fábricas existem no estado do Amazonas, por exemplo? Quantas fábricas de cerveja? Só temos uma. Quantos bares existem? Quantidade muito maior de bar. Bar existe em qualquer esquina, em qualquer local, em qualquer cidade. Quantos bares desses não abrem e fecham as portas sem que o fisco tenha tido a oportunidade de chegar lá e verificar se essa operação aconteceu efetivamente? Então, o que é a substituição tributária? Vem a lei e atribui a uma etapa dessa, a uma fábrica, por exemplo, atribui a responsabilidade de fazer o recolhimento por toda a cadeia. Então, é o que acontece, por exemplo, com a indústria de bebidas. Então, você tem a fábrica que vende para distribuidoras, as distribuidoras que vendem para os bares que vendem isso para o consumidor final. Veio a lei, por exemplo, e fala, olha, no caso de cerveja, no caso de bebida alcoólica, o substituto tributário vai recolher esse imposto por todo mundo. Então, pela legislação, essa fábrica ela passa a pagar o imposto por
toda a cadeia. Não interessa se tem um intermediário, 2 intermediários, 3 intermediários, não interessa quantas distribuidoras vão existir aqui. A fábrica vai recolher imposto por todo mundo antecipadamente. Então, ela recolhe tanto o imposto dela, que a gente vai chamar de ICMS operação própria, como ela vai recolher o imposto dos demais, que a gente vai chamar de substituição tributária, vai chamar de ST. Isso pode ocorrer de diversas formas, tá? A forma mais comum é a substituição tributária progressiva ou para frente, que é rigorosamente o exemplo que a gente viu ali no slide anterior. Nós temos aqui a fábrica, que destaca tanto o imposto dela, tanto o imposto de toda a cadeia que vem depois dela. Tá? É o que acontece com cerveja, é o que acontece com veículos, é o que acontece com pneus, acontece com motos. Então, ela paga tanto o imposto dela, tanto o imposto da distribuidora, que ela vai estar pagando antecipadamente, como o imposto aqui do bar. Não interessando quantos intermediários existam, não interessando quantas etapas existam aqui a partir do substituto tributário. Então, a fábrica vai funcionar como substituto e a distribuidora e o bar vão funcionar como substituído. É o mais comum. Aqui, ó. Fábrica recolhe tributo por toda a cadeia comercial, não importando quantos intermediários existam. A outra modalidade que nós temos é a substituição tributária diferencial de alíquota. O que acontece? Quando a gente tem um contribuinte de imposto aqui no estado X que está vendendo para um outro contribuinte de imposto aqui no estado Y, isso é cobrado a alíquota interestadual. Então, no nosso exemplo aqui, se a gente tivesse, hipoteticamente, uma operação que vinha de São Paulo, então eu tenho aqui o valor do produto 100, a minha base de cálculo do ICMS operação própria também 100, e o ICMS operação própria 7% de 100, R$ 7,00. Se esse pneu, por exemplo, tivesse sido comprado aqui dentro do estado, ele teria uma carga tributária de 18, ou seja, seria mais caro. Então, para igualar essa carga tributária, de tal forma que comprar dentro do estado fique com o mesmo valor do que comprar de dentro do estado, é cobrado o diferencial de alíquota, que é calculado como alíquota interna menos alíquota interestadual. No nosso exemplo, 18 menos 7, 11%. Se não tivesse convênio protocolo, esses 11 que nós estamos enxergando aí seriam cobrados do destinatário. Ocorre que, se houver um convênio ao protocolo, quem vai pagar esses 11 aqui não é o destinatário, é o próprio remetente. Então, na nota fiscal já vai ter destacado o ICMS operação própria, que vai ficar com a origem, e já vai estar destacado o ICMS diferencial de alíquota, que vai ficar aqui com o destino, ok? Então, repare, gente, que quando a gente fala de substituição tributária, a gente está falando apenas de mudança de responsabilidade pelo recolhimento. Não necessariamente, falando de substituição tributária, vai ter que ter a revenda. Substituição tributária é apenas a mudança do responsável pelo recolhimento. Lembra que no slide anterior, a gente já falou, botou aquela cadeia da indústria vendendo para os distribuidores, onde aquela indústria passou a ser responsável pelo recolhimento de todo mundo. Entendeu? Então, substituição tributária é apenas a mudança do responsável pelo recolhimento. Substituição tributária diferencial de alíquota, então, a fábrica de pneus, no nosso exemplo, vai recolher para o estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. A outra modalidade que nós temos é a substituição tributária regressiva ou diferimento. Na realidade, quando a gente tem o diferimento, há um adiamento do pagamento desse imposto. Então, por exemplo, se a gente for pegar o pequeno criador do gado, e ele manda esse gado para um abatedouro. Quando ele manda para o abatedouro, na realidade, o abatedouro é que tende a ter uma maior estrutura. Ele tende a ter mais equipamentos, mais sistemas, acesso à internet para emitir nota fiscal, esse tipo de coisa. Então, no diferimento, esse imposto ele é atrasado para aquele contribuinte que tem uma maior estrutura. Então, no caso aqui do gado em pé,
esse imposto fica diferido para o momento da entrada no abatedouro. E esse abatedouro aqui é que vai recolher o imposto, tanto o do remetente dele, que foi o pequeno criador, ok? Como o próprio imposto do próprio abatedouro. Então, substituição tributária regressiva ou diferimento é um adiamento do pagamento deste imposto para uma etapa subsequente. Claro que quando a gente está falando de adiamento de imposto, é sempre interessante para o contribuinte, que vai estar pagando mais tarde. Então, o diferimento geralmente não se tem muito questionamento dessas operações. Agora, com uma substituição tributária progressiva, onde o Estado acaba cobrando esse imposto antecipadamente, antes daquele fato gerador presumido acontecer. O foco do curso vai ser a substituição tributária progressiva para frente, que é realmente onde gera um volume de operações muito maior e onde ocorrem as maiores dúvidas. Então aqui, o abatedouro recolhe o tributo referente à operação do pequeno produtor e o referente à operação própria. Substituição tributária de operações concomitantes. Operações concomitantes, gente, significa que elas ocorrem ao mesmo tempo. Vamos imaginar a seguinte operação. Nós temos aqui uma distribuidora de combustível que está vendendo um determinado combustível para um posto de gasolina. Vamos imaginar isso uma operação Manaus e Itacoatiara, por exemplo. Então eu tenho a tributação do produto, mas eu tenho também a contratação de um serviço de transporte. Serviço de transporte esse intermunicipal. Esse serviço de transporte é tributado. Então o que acontece? Quando você tem um serviço de transporte tributado, você vai ter a emissão do conhecimento de transporte. Sendo emitido esse conhecimento de transporte, teria que ter o destaque de imposto. Só que como eu tenho a substituição tributária, ao invés da transportadora pagar o imposto deste serviço de transporte, quem vai pagar esse imposto é o tomador distribuidor de combustível. Reparem que aqui, gente, não tem nenhuma relação com o produto estar ou não na substituição tributária. Gasolina até está na substituição tributária, mas a gasolina é o produto. Não tem nenhuma relação a tributação do produto com a tributação do serviço de transporte. Substituição tributária de operações concomitantes, ela ocorre ao mesmo tempo. Aqui a gente está falando o quê? Está falando que o imposto que seria pago pela transportadora não mais vai ser pago pela transportadora, vai ser pago por quem? Pela distribuidora de combustível. Ok? Bom, gente, qual que é a vantagem desse sistema? Nosso exemplo que a gente viu, quantos contribuintes nós temos? Quantos bares, lá no exemplo da cerveja, a gente tem para fiscalizar? Quantas indústrias de cerveja nós temos para fiscalizar? Uma quantidade muito menor de contribuintes. Então, se você está olhando ali para aquela indústria, nosso exemplo de cerveja, a gente só tem uma indústria de cerveja aqui produzindo dentro do Estado. É muito mais fácil para o Estado controlar essa uma indústria do que controlar todos os bares, todos os botecos que existem no Estado do Amazonas. Imagina, por exemplo, até a própria questão do interior, a questão da dificuldade logística que tem para se manter uma estrutura de fiscalização. Imagina a dificuldade que é para o Estado conseguir estar no interior para fiscalizar cada barzinho lá de Humaitá, que seja, por exemplo. A partir do momento que esse produto está na substituição tributária e que a gente consegue já verificar esse contribuinte aqui na capital mesmo, antes mesmo do produto chegar no seu consumidor final, fica muito mais fácil para controlar, entendeu? E se é mais fácil de controlar, nós temos uma fiscalização mais eficiente. A gente consegue, por exemplo, nessa questão das bebidas, garantir que toda cerveja que está circulando dentro do Estado já foi verificada. A gente consegue garantir que todas essas operações que estão acontecendo com esse produto sujeito à substituição tributária, que isso já foi fiscalizado. E claro, se a gente tem uma fiscalização mais eficiente, a gente passa a ter uma regulação no mercado. Um exemplo disso. Lá atrás, em 2012, lá em 2008, quando entrou o protocolo de autopeças, o segmento
das montadoras de veículos chegou a agradecer do produto estar na substituição tributária. Por quê? Aplicando a substituição tributária, todas as peças, todas as autopeças que estavam aqui sendo comercializadas, estavam pagando a mesma carga tributária, porque você consegue ter uma maior eficiência da fiscalização. Então, até em reunião lá do GT34, a Associação dos Fabricantes de Veículos falou: olha, gente, obrigado por ter colocado no ST, porque agora a gente está vendo que todo mundo está equalizado do ponto de vista de carga tributária, já que está todo mundo sendo o quê? Controlado. Sem a aplicação da ST, o fisco é obrigado a tentar estar presente em todos os contribuintes ao mesmo tempo. E a gente sabe que, do ponto de vista de estrutura, que isso é inviável. Claro, gente, outra vantagem também é a agilização na arrecadação. O Estado acaba recebendo esse imposto antecipadamente, antes de ocorrer o fato gerador. Então, voltando ali para aquela ideia da indústria que vende para o distribuidor, que vende para o varejo, que vende para o consumidor final, quando o produto está na substituição tributária, nessa venda, o Estado já conseguiu garantir toda a sua receita de todas as etapas. Então, ele não precisou esperar que ocorra cada fato gerador, cada venda para arrecadar um pouquinho. Já naquela primeira venda, o Estado já recebeu tudo. Desvantagem. Primeira desvantagem seria na diversidade dos cálculos. E aí, gente, só uma explicação. Nós vamos conseguir falar sobre cálculo? Sim. A gente vai, no final da palestra, falar um pouquinho sobre cálculo. Nosso tempo é corrido. Eu, pelo menos nos meus treinamentos, eu procuro sempre fazer estudo de caso, pegar a situação mais concreta possível. Nosso tempo é um pouco corrido, mas a gente vai falar de cálculo sim, tá? Mas assim, qual a desvantagem em relação a essa diversidade de cálculo? Cada produto pode ter uma MVA distinta. Cada produto pode ter uma diversidade, pode ter uma metodologia de determinação de base de cálculo distinta. A gente vai falar um pouquinho sobre preço médio ponderado ao consumidor final, a gente vai falar um pouquinho sobre margem de valor agregado, a gente vai falar um pouquinho sobre preço sugerido. Entendendo a metodologia de base de cálculo, a ST passa a ser fácil. Mas é complicado para imagina um escritório de contabilidade que tem diversos clientes, um segmento, por exemplo, de um cliente com segmento alimentício, que tem várias margens, aí outra de construção civil, que também tem várias margens. Então, como cada produto tem sua margem diferente, acaba efetivamente tendo uma diversidade de cálculo. Mas a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre eles. Segunda desvantagem é a questão do fato gerador presumido versus real. Quando a gente viu aquele primeiro exemplo da indústria vendendo para a distribuidora, que está vendendo para um varejo, vendendo para o consumidor final, a gente imagina que toda aquela etapa seja concluída dentro do Estado. A gente imagina que eu tenho um ICMS de operação própria, a gente imagina que tem uma substituição tributária, ou seja, o Estado vai arrecadar isso antecipadamente, mas presumindo que esse fato gerador aconteça. Que fato gerador é esse? É o fato gerador da venda para o consumidor final aqui dentro do Estado. Então imagina, por exemplo, uma distribuidora que compre um produto aqui dentro do Estado, esse produto já venha com a substituição tributária e ela, por exemplo, faça uma venda interestadual, faça uma venda para fora do Estado. Quando ela faz isso, aquele fato gerador presumido, que é a chegada até o consumidor final aqui dentro do Estado, não acontece. E quando esse fato gerador presumido ele é diferente do real, acontecem o quê? Os ressarcimentos e as restituições. E aí vem toda a complicação desse ressarcimento do de respeito à forma de solicitar, quais são os documentos que são necessários, quando que isso vai ser aprovado, quando que isso efetivamente vai chegar no bolso do contribuinte, entendeu? E em termos de processo, não, eu solicito para quem? Eu solicito para a Cefaz, eu posso me creditar direto? Então, toda vez que esse fato gerador presumido, ele ocorre diferente da situação real, acaba acontecendo pedido de ressarcimento e restituição, e aí tem muito, a complicação é muito maior, entendeu? Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre ressarcimento e restituição, podem ficar tranquilos. E a outra desvantagem é a suposta ofensa ao princípio da capacidade contribuinte, da capacidade contributiva e do não confisco. O que quer dizer isso?
Na nossa etapa, no nosso exemplozinho clássico aqui, a fábrica vende para a distribuidora, a distribuidora vai vender aqui para o bar. Num primeiro momento, a fábrica, hipoteticamente, ia cobrar da distribuidora R$100. Ok? Valores hipotéticos, tá, gente? Como o produto tem substituição tributária, essa fábrica é obrigada a colocar a substituição tributária na nota fiscal. Então, vamos imaginar aqui que tem uma ST de R$10. Então, antes, o contribuinte, a distribuidora, ia pagar R$100 pelo produto. Mas como o produto está na ST, como o imposto foi cobrado antecipadamente, ela acaba tendo que pagar 110. Então, num primeiro momento, essa distribuidora, ela vai ter que desembolsar mais. Ela vai ter que pagar R$10 a mais, porque o produto está na substituição tributária. Volto a falar R$10 apenas exemplo. Então, o caixa dela acaba sendo comprometido na primeira operação. Então, efetivamente, o desembolso de toda a cadeia, o imposto de toda a cadeia que está nessa nota fiscal da fábrica, efetivamente ele acaba sendo suportado pela distribuidora. Porém, por mais que esse desembolso tenha sido por parte da distribuidora, a substituição tributária já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, isso não é confisco. Trata-se apenas de uma antecipação desse imposto. Então, a fábrica aqui, ela bota os R$10 na nota, mas quem acaba tendo que desembolsar propriamente, porque a fábrica ela bota na nota, mas ela cobra do cliente. Cobrando do cliente dela, essa distribuidora vai pagar mais. Ok? É verdade? É verdade. Ah, mas isso tem um impacto em caixa muito grande. É verdade, tem um impacto em caixa. Porém, esse imposto, ele é o imposto que seria de toda a cadeia, seja da etapa do bar para o consumidor final, no nosso exemplo, seja a etapa da distribuidora para o bar. Ele apenas está se cobrando esse imposto antecipadamente. Não se trata, de forma alguma, de confisco ou qualquer coisa que o valha. Ok? A substituição tributária, gente, ela não foi inventada pelo Estado do Amazonas. Ela não é uma invenção dos estados. Tá? Ela tem base legal, que vem desde Constituição, CTN, Lei Candir. Então, assim, ela não se trata de uma invenção dos estados simplesmente para arrecadar ICMS, não. Ela tem fundamento na Constituição, em diversos dispositivos. O primeiro deles está lá no artigo 50, parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo a obrigação tributária. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, naquele nosso exemplo da fábrica vendendo para a distribuidora, está aqui, ó. A fábrica está recolhendo, está destacando esse imposto antecipadamente. Ela está cobrando esse imposto antecipadamente de um fato gerador que vai acontecer depois. Que fato gerador é esse? É a própria venda do bar para o consumidor final, a própria saída da distribuidora para o bar. Então está aqui, ó, na Constituição. Então o fisco realmente ele pode cobrar esse imposto antecipadamente de um fato gerador que deva ocorrer lá na frente. Esse embasamento legal também está lá no artigo 155, parágrafo 1º. Artigo 155, o inciso 2 do artigo 155 fala sobre ICMS. Então está aqui, ó, o imposto previsto no inciso 2, ICMS, atenderá o seguinte: cada lei complementar dispor sobre substituição tributária. Da mesma forma, isso já aparecia lá no CTN, desde 1966. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, gente, isso já vem lá desde 1966. Não se trata, portanto, de uma invenção recente, uma invenção dos estados. Tem embasamento jurídico.
E também na Lei Candir. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto sobre uma ou mais operações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença de alíquotas internas e interestadual. Então repara, gente, que a Lei Candir, ela acaba por abrir todo o leque. A Constituição estava falando aí de etapas subsequentes. O CTN já falou de uma forma geral, de atribuir a um terceiro vinculado ao fato gerador essa substituição tributária. A Lei Candir não, ela já abriu todas as possibilidades. Ela falou que a gente pode cobrar, que pode ocorrer ST de etapas antecedentes, concomitantes, subsequentes e inclusive a decorrente da diferença de alíquota. Vamos lá? Bom, antes de falar no cálculo, antes de entrar no mérito do cálculo propriamente da substituição tributária, a gente tem que fazer uma diferenciação. No primeiro momento, a gente vai falar sobre substituição tributária interestadual e depois a gente vai falar sobre substituição tributária interna, tá? O que é substituição tributária interestadual? É aquela operação interestadual onde você tem, hipoteticamente, uma venda de veículos, onde você tem uma montadora que vende o produto, vende esse veículo aqui para dentro do estado e ela recolhe esse imposto lá na origem, lá no estado de origem, e ela recolhe esse imposto antecipadamente aqui para dentro do estado do Amazonas, por exemplo, ok? Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre substituição tributária interestadual, vai entender um pouquinho essa regra, e depois a gente vai falar sobre substituição tributária interna, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para falar de ST interestadual. Para ter a substituição tributária interestadual, a gente necessariamente tem que ter um convênio ou protocolo. Por quê? A lei do Estado vigora dentro do limite do Estado. A lei do Amazonas vigora no Amazonas. A lei de São Paulo vigora em São Paulo. A lei do Rio de Janeiro vigora no Rio de Janeiro. Para que o fisco de um Estado, no nosso exemplo, o fisco aqui do Amazonas, possa cobrar imposto de um contribuinte lá do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho que ter um convênio ou protocolo. Ou seja, eu tenho que ter um acordo entre os estados. Então, para eu ter esse interestadual, necessariamente tem que ter um convênio ou protocolo. Por quê? Está aqui, ó, no CTN, no artigo 102. A legislação tributária dos estados vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que reconheça a extraterritorialidade, os convênios de que participem. Então, a lei vigora dentro do limite do Estado, para que tenha ST interestadual, para que o fisco do Estado X possa cobrar de um contribuinte no Estado Y, necessariamente eu tenho que ter o quê? Um acordo entre esses dois Estados. Esse acordo leva o nome de convênio ou protocolo. E qual é a diferença entre eles? Regra geral, gente, um convênio ele é um acordo homologado entre todos os Estados da Federação. Protocolo é um acordo que envolve apenas alguns estados. Pronto, agora eu já entendi. Convênio pega todo mundo, protocolo são só alguns estados. Só que, na realidade, acaba não ficando bem assim, porque os estados têm autonomia para saírem desses convênios. Então, hoje a gente tem o convênio que não pegam todos os estados, como, por exemplo, o convênio de medicamentos, o estado do Amazonas não é signatário. Eu tenho um protocolo que envolve todos os estados. Ah, professor, um é mais forte do que o outro? Não, os dois têm a mesma força, tá? O que a gente precisa saber que é importante? Para eu ter substituição tributária, necessariamente, substituição tributária interestadual, necessariamente eu tenho que ter um convênio ou protocolo, eu tenho que ter um acordo entre os estados envolvidos. E aí, falando em ST interestadual, a gente não pode esquecer do convênio CMS 5217 e do convênio 81/93. O convênio 5217, gente, nada mais é do que uma compilação de todas as regras de substituição tributária interestadual. Ele substituiu o convênio 81 de 1993. Os dois tratam de regras gerais de substituição tributária. O que acontece é que o convênio de 81 era um convênio muito antigo. Então, o grupo, que é o GT34, que tem representantes de todos os estados, decidiu que ia fazer um convênio novo para pegar todas essas regras e colocar num único local.
já que o convênio 81/93 não estava, é um convênio antigo, não estava atualizado, e tinha muitos dispositivos espalhados nas legislações de cada estado. Então foi feita a proposta de 5217, que não trouxe quase nada de novidade, mas ele pegou todas as regras e colocou numa fonte única. No que ele colocou numa fonte única, acaba que alguns segmentos, principalmente a parte das indústrias, que começaram a questionar diversos dispositivos deste convênio e acabaram entrando com uma DIN no STF em relação a diversos dispositivos. Mas, como eu expliquei, esse convênio ele não trouxe nada de novidade, ele foi apenas uma compilação de regras para colocar num padrão. Só que assim, teve a DIN, vários dispositivos foram declarados, tiveram sua eficácia suspensa. Bom, mas e aí? A gente pode usar esse convênio? Não pode usar esse convênio? Em termos práticos, como ele é uma compilação de regras que já existem nas legislações de cada unidade federada, acabou não tendo efeito essa DIN. Porque se uma determinada cláusula que estava lá foi suspensa, eu tinha uma outra cláusula no convênio 8193 que dizia a mesma coisa. Se uma determinada cláusula lá foi suspensa, a gente tem, por exemplo, na nossa legislação interna, na legislação interna de outros estados, nos seus códigos tributários estaduais, nos seus regulamentos, que dizia a mesma coisa. Então, gente, acabou que essa DIN, para o estado do Amazonas, não vai ter, para a grande maioria dos estados como um todo, não tem efeito. Por quê? Esses mesmos dispositivos que estão no convênio 52 também estão em legislações espalhadas. Só que esse convênio teve uma coisa boa. Ele acabou colocando muitas regras em uma linguagem um pouco mais didática. Então, assim, por mais que ele esteja com um efeito de algumas normas suspenso, nós vamos tratar dele sim, mas sempre fazendo referência ao que seria uma regra paralela dentro do convênio CMS 81/93, ok? Então vamos lá. Mais uma coisa, a gente não vai ter tempo de bater todas as cláusulas. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no convênio 5217 como um todo, porque uma vez entendendo esse convênio, vocês vão entender tudo de substituição tributária, seja numa operação interna, seja numa operação interestadual. Ok? Então vamos lá. Antes de entrar na cláusula propriamente, aquilo que eu estava explicando para vocês em relação aos efeitos dessa DIN, o próprio CONFAZ divulgou uma nota oficial no site informando isso, olha, que apesar de essas cláusulas terem sido suspensas, isso está presente nas legislações dos estados, está presente no convênio 81/93, então que não há, que em termos práticos, isso não vai representar nenhuma modificação de prática por parte dos contribuintes. Então isso foi até comunicado ali dentro do CONFAZ, dentro do próprio site do CONFAZ, que vocês podem observar aí. Aqui, ó, convênio 51 de 2017 constitui essencialmente em compilação de normas já existentes, visando a padronização e uniformização das normas relativas ao ST. O regime de ST continua vigente nos termos da Constituição Federal, aqueles dispositivos que eu já mostrei, nos termos do CTN, da Lei Complementar, da Lei Candia, Lei Complementar 87 de 96, e assim vai. Então, gente, podemos sim entender esse convênio 5217, até para fins didáticos, mas cientes de que várias cláusulas desse convênio estão com efeito suspenso, tá? Mas que isso, tendo em vista o paralelo dessa legislação nas legislações dos estados, que isso não vai representar nenhum tipo de problema para a gente. Ok? Então vamos lá. O regime de substituição tributária nas operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas. O que quer dizer isso? Falou em ST interestadual, a gente vai precisar necessariamente de um convênio, necessariamente de um protocolo, de um convênio ou protocolo, necessariamente de um acordo entre as unidades federadas. Bom, o convênio foi assinado, o protocolo foi assinado. Ele tem aplicação imediata para o Estado? Pelo texto do convênio 52, a critérios de cada unidade federada, isso depende ainda de um ato do Poder Executivo, ou seja,
foi assinado o convênio, foi assinado o protocolo, cada unidade federada pode decidir se vai aplicar de forma imediata ou se vai precisar de um decreto incorporando essa legislação para dentro, do Estado. No caso do Amazonas, qual é o entendimento? Se for um convênio ou protocolo autorizativo, precisa sim de um decreto incorporando, de um decreto trazendo isso para validade aqui dentro do Estado. Se for um convênio ou protocolo impositivo, tá? Não precisa de mais nenhum ato do executivo e aí ele já teria aplicação imediata, claro, falando sempre pós-publicação, pós-vigência estabelecido no próprio corpo do convênio ou protocolo. Ok? O sujeito passível por substituição tributária observará as normas da unidade federada de destino da mercadoria. Vamos pegar, a gente sabe que a legislação, as legislações de cada estado, elas se diferenciam um pouco. Então, por exemplo, tem estados que têm carga tributária mais alta, tem estados que têm carga tributária mais baixa. A nossa carga tributária hoje aqui dentro do estado, a nossa alíquota modal é de 18%. Tem estado que adota como carga tributária 19%. Tá? Porque é questão de fundo de combate à pobreza, esse tipo de coisa. Então, cada estado tem uma certa autonomia para deliberar em relação às suas operações internas. Quando você tem a substituição tributária interestadual, o contribuinte deve ter em mente que ele tem que observar sempre a regra da unidade federada de destino. Então, hipoteticamente, se a gente tem uma operação Rio-Amazonas e o produto, por exemplo, tem uma carga tributária de 19% no Rio de Janeiro e tem uma carga tributária de 18% aqui dentro do Amazonas, sendo o Amazonas o estado destinatário, esse contribuinte deve observar a carga tributária de 18%. Ele tem que obedecer sempre a regra da unidade federada de destino. É muito comum o contribuinte me procurar, olha, eu estou com uma operação aqui, eu sou aqui do Amazonas, eu tenho uma operação daqui do Rio Grande do Sul. Eu estou com uma dúvida, qual é a alíquota que eu utilizo lá para o Rio Grande do Sul? Qual que é a minha resposta? Olha, você tem que obedecer ao F de destino. Não adianta nos procurar para entender como fazer lá no estado de destino, ok? Você tem que procurar o estado de destino para entender qual é a carga tributária, qual é a regra que está valendo ali nas operações destinadas àquele estado. A gente vai orientar em relação às operações destinadas aqui ao Amazonas. Uma outra situação muito comum, um determinado produto, vamos supor, tem um incentivo lá na origem, tem, por exemplo, uma isenção lá na origem. Aí o contribuinte, na hora de pagar o imposto, o contribuinte está de outro estado, na hora de pagar o imposto aqui para o Amazonas, ele fala, não vou pagar não, porque esse produto é isento. Peraí, esse produto é isento por quê? Não, está aqui, ó, tá aqui na legislação aqui do meu estado, sei lá, Pernambuco, hipoteticamente, está aqui na legislação aqui do meu estado que esse produto é isento. E, sim, esse produto é isento lá na origem, mas você tem que obedecer sempre a regra da unidade federada de destino. Seja para determinar, ver qual que é a alíquota, ver qual a margem de valor agregado, e até mesmo para ver se o produto está na substituição tributária ou não. Você tem um acordo entre os estados, ok, que vai estar colocando o produto dentro da substituição tributária, mas qual a metodologia para determinar essa base de cálculo? Vai ser MVA? Qual vai ser MVA? Isso tudo vai estar previsto aonde? Na legislação da unidade federada de destino, ok? É essa regra essa legislação que o contribuinte substituto de outro EP tem que obedecer sempre. Se essa unidade federada instituir o regime de ST nas operações interestaduais, ela também tem que fazer isso numa operação interna. Vamos voltar aquele nosso exemplo lá da fábrica de cerveja. Imagina que essa cerveja tenha substituição tributária numa operação interestadual, ou seja, a fábrica lá do Rio de Janeiro, quando manda aqui para o Amazonas, recolhe. Imagina que a fábrica aqui dentro do estado, por exemplo, não vá fazer essa substituição tributária. Como é que vai ficar a situação de quem está comprando esse produto? Se eu compro de dentro do Amazonas, hipoteticamente, não tem ST. Se eu compro de fora do estado, tem ST. Ficaria uma situação muito confusa. Então, para a gente ter ST interestadual, o estado vai ter que também adotar essa substituição tributária para as operações internas.
tá? E, tendo ST interestadual, quem é que vai recolher? Gente, isso é muito fácil. Regra geral, o substituto tributário na operação interestadual ele é sempre o remetente. Não importa, é a indústria, é o atacado, valor em produto com convênio ou protocolo, o substituto tributário é o remetente. Tem uma ou outra exceção na legislação, por exemplo, com álcool hidratado, mas isso é raro, ok? O responsável pelo recolhimento na operação interestadual com convênio ou protocolo é o remetente. No passado já houve uma separação em relação à indústria, atacado, importador, mas isso é um conceito antigo, tá? Na regra de hoje, o substituto tributário responsável pelo recolhimento é o remetente. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui a fábrica no estado X. Mandando aqui para uma distribuidora no estado X. Ok? Então, estado X, estado X. Professor, isso aqui é uma operação interna. Sim, é uma operação interna. O produto estando sujeito, para estar sujeito a ST na interestadual, tem necessariamente tem que estar na substituição tributária interna também. Então, aqui no nosso exemplo, a fábrica no estado X vai estar recolhendo esse ICMS operação própria e vai estar recolhendo o ICMS substituição tributária. Vai estar recolhendo para quem? Vai estar recolhendo para o estado X. Tá? Só que o estado X, ela resolve vender esse produto para o estado Y. O fato gerador presumido, que era a venda até o consumidor final, inicialmente projetado, era que o produto chegasse até o consumidor final dentro do estado X. Como agora o produto está indo para o estado Y e o produto tem convênio ao protocolo, o que a gente acabou de ver? Que o responsável pelo recolhimento é o remetente. Então, essa distribuidora, no momento em que ela fizer a venda para o outro estado, ela vai sim destacar um novo ICMS de operação própria e ela vai sim destacar a substituição tributária. Professor, mas se ele fizer isso, ele vai estar sendo penalizado, porque a fábrica já cobrou esse imposto antecipadamente da distribuidora, então essa distribuidora já assumiu esse ônus, assumindo esse ônus, ela já pagou isso. Ela vai ter que pagar de novo? Sim, ela vai ter que pagar de novo, por quê? Ela vai ter que pagar de novo porque ela é remetente na operação interestadual. E como remetente na operação interestadual, se tiver convênio protocolo, ela é obrigada, sim, a efetuar um novo recolhimento. Ela é obrigada a fazer um novo destaque na nota fiscal. Mas aí, professor, ela vai pagar de novo e vai assumir esse prejuízo? Isso é bitributação. Não, o que vai acontecer? Ela vai destacar esse imposto e ela vai buscar ressarcimento das substituição tributária e da operação própria que foi pago na etapa anterior. Então, ela faz sim um recolhimento para a unidade federada de destino, ela faz esse destaque, só que ela busca o quê? Se ressarcir dos valores que está aí no quadrinho, que seriam a operação própria e a substituição tributária. Ok? Então, falou em ST interestadual, o substituto tributário, se tiver convênio no protocolo, é o remetente, mesmo que esse imposto já tenha sido pago anteriormente. Porque, gente, na etapa anterior, esse imposto, aqui no nosso exemplo, ele foi pago não para o estado Y de destino. Inicialmente, ele foi pago para o estado X. Então, isso estava no bolso do estado X. E onde está o nosso consumidor final? No nosso exemplo, está dentro do estado Y. Então, esse imposto tem que ir lá, tem que ir para dentro dos cofres do estado Y. Então, ST interestadual é o remetente que recolhe, mesmo que isso tenha sido pago na etapa anterior, ok? Ou seja, é irrelevante se foi pago na etapa anterior ou não. E o que modifica? Se ele fizer essa operação interestadual e o produto já tiver tributado até o consumidor final, esse contribuinte, no nosso exemplo aqui, a distribuidora,
vai buscar ressarcimento. E aí que a gente fala, ressarcimento junto a quem? Ao Estado X ou ao Estado Y? Quem é que recebeu esse imposto originalmente? Não está sendo o Estado X, ó? Não foi o Estado X que recebeu esse imposto originalmente? Então, essa distribuidora, ela faz o recolhimento para o Estado Y e busca o ressarcimento junto ao Estado X. Pessoal aí do interior, não sei se tem alguém de Humaitá, alguma coisa assim, imagina uma seguinte situação. Uma determinada distribuidora lá de Porto Velho recebe uma cerveja, por exemplo, de um fabricante no Rio de Janeiro. Então, nessa operação Rio de Janeiro, Porto Velho, vai ter a substituição tributária, porque tem um protocolo. Essa distribuidora lá em Porto Velho, no momento que recebe, o produto está tributado até o consumidor final, dentro de Rondônia, dentro de Porto Velho. Imagina que essa distribuidora de Porto Velho faça uma venda desse produto para Humaitá, aqui no Amazonas. Então, eu teria o quê? Uma operação interestadual de um produto com protocolo, protocolos 1191 e 1092, que é o protocolo de bebida fria, ou seja, um produto com ST, uma operação interestadual. Essa distribuidora lá de Humaitá, lá de Porto Velho, vai ter que pagar ST na remessa? Sim, vai ter que pagar na remessa. Ok? Vai vir através de crédito, através de processo? A gente vai detalhar um pouquinho isso, mas hoje, dentro da legislação do Estado, o ressarcimento ele é com homologação prévia. Ou seja, o contribuinte ele solicita isso, tá, via domicílio tributário eletrônico, via processo. Ele não pode lançar o crédito diretamente na sua contabilidade. Tem que ter homologação prévia, gente. Isso é uma coisa que a gente frisa bastante, porque até pela questão de desconhecimento mesmo, de como formalizar, a gente pega muitas vezes do contribuinte lançando isso direto na sua escrita fiscal. Entendeu? Então é ressarcimento prévio, sim. Homologação prévia, antes disso poder ser lançado na contabilidade. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ressarcimento. Ok. Mais para frente. Okay. Para o Estado, o importante é arrecadar. Então, primeiro a gente fala de arrecadar e depois a gente vai falar de devolução. Brincadeira, gente, os dois são importantes. E aqui, gente, é o que eu falei. A cláusula 8ª, lá do Convênio 52, é uma das diversas cláusulas que estão com o efeito suspenso pela ADI 5866, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, olha aqui o paralelo dela no Convênio 81/93. Nas operações interestaduais realizadas por contribuinte com as mercadorias que se referem correspondentes com os protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento. A ele quem? A quem fizer a operação interestadual. Quem é que está fazendo a operação interestadual? Não é o remetente? Então, assim, é só um dos exemplos de cláusulas que tiveram seu efeito suspenso pelo STF, mas que na prática, até porque quando tiraram o Convênio 52, ele revogou o 81/93. Então, à medida que você suspende o efeito dessa cláusula, você traz para o ordenamento jurídico, tá, a cláusula que estava vigente anteriormente. Então, é só um exemplo. Tá? A gente não cheguei a botar nos slides, até para não ficar cansativo, todos os paralelos, mas assim, é só mais um exemplo de que essa suspensão de efeitos por parte do STF, de certa forma, e aí até já trazendo um pouquinho da minha opinião, de certa forma, ela só complica a vida do contribuinte. Por quê? O Convênio 52, ele não trouxe muita novidade, ele colocou dispositivos numa base única, o que facilita a vida, assim, principalmente pensando aqui até num escritório de contabilidade, cada contador vai ter que olhar a legislação de cada estado, vai ter que olhar a MVA de cada estado, a alíquota de cada estado, se aquele produto está dentro da ST ou não de cada estado, mas como é que eu faço? O Convênio 52 colocava numa base única tudo isso. Facilitava muito a vida dos envolvidos, seja fisco, seja contribuinte, seja contador. A partir do momento que essas cláusulas têm um efeito suspenso, o que acontece? Voltou ao patamar anterior. Qual era o patamar anterior? Tem que olhar tudo quanto é convênio, tem que olhar tudo quanto é regulamento de Estado, tem que olhar tudo quanto é Código Tributário Estadual para poder fazer a operação corretamente. Ok? Mas vamos lá. A responsabilidade pelo recolhimento aplica-se também a diferença entre a alíquota interna da unidade federal de destino e a alíquota interestadual.
Isso é aquela situação que a gente viu quando eu tenho um produto remetido para consumo ou quando eu tenho um produto remetido para ativo permanente. Numa operação entre contribuintes, a alíquota a ser aplicada na operação, a alíquota do vencimento da operação própria, é a alíquota interestadual, 4%, 7% ou 12%, dependendo da operação. Aqui no nosso estado, por exemplo, a alíquota interna, a alíquota modal, é de 18%. Fazendo uma operação interna dentro do estado, é cobrada uma alíquota cheia, 18%. Comprando de fora do estado, vem a alíquota interestadual. Não tem uma diferença aí de carga tributária. Para igualar essas cargas, quando você tem uma operação entre contribuinte para uso e consumo ou ativo permanente, é cobrado a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Isso geralmente é cobrado quando? É cobrado no desembaraço aqui do remetente. Aqui do destinatário. Se houver convênio ou protocolo, quem vai pagar esse diferencial de alíquota é o remetente. É o que acontece, por exemplo, com pneu. Eu tenho um pneu aqui que tem um convênio específico, que veio aqui com o nosso exemplo, com uma alíquota estadual de 7%. Opa, perdão, desloquei a tela. Vamos lá, vamos testar. Espera aí, gente, que deu? Tilt. Pronto, voltou. Então, assim, a gente tem aqui a operação interestadual, com alíquota interestadual de 7%, teria esse diferencial de alíquota na remessa para uso e consumo ativo permanente. Isso geralmente é cobrado do destinatário no momento do desembaraço, só que, tendo o convênio protocolo, isso é cobrado de quem? Isso é cobrado do remetente. Ele já destaca na nota essa diferença de alíquota. E aí, para o destinatário, ele não precisa pagar mais nada no desembaraço. É o caso, por exemplo, você imaginar uma operação com tinta, imagina uma loja de roupa que está comprando na interestadual tinta de parede. Ela não está comprando a tinta para revender, ela está comprando para pintar lá a parede da loja. Então é devido à diferença de alíquota e quem paga quem é? Quem paga é o remetente por ter um convênio ou protocolo. O destinatário é responsável quando o remetente não efetuar a retenção ou efetuar a retenção a menor. Só tem alguma coisa errada, você falou que é o remetente não é o destinatário. Pois é, mas aí existe uma questão chamada responsabilidade solidária, ok? Se o remetente não pagar esse imposto, o Estado pode cobrar do destinatário. Na prática, isso acaba sendo cobrado no desembaraço. Se eu tenho um produto sujeito à substituição tributária que o remetente não fez esse cálculo, isso é cobrado do destinatário. Ah, mas professor, não é justo porque já estava na nota fiscal. A responsabilidade solidária não acata benefício de ordem. Não acata benefício de ordem. Significa dizer que o Estado pode cobrar tanto do remetente, tanto do destinatário. E aí, até para ilustrar um pouquinho da origem disso, que no passado isso já foi responsabilidade subsidiária, eu, pessoalmente, como fiscal, passei por uma seguinte situação lá quando a responsabilidade era subsidiária. Tinha um determinado contribuinte que recebia um produto sujeito a ST. E aí a gente começou a identificar que esse contribuinte tinha diversos fornecedores, só que ele era um contribuinte muito azarado, porque todos não, mas pelo menos 3 fornecedores relevantes dele simplesmente não pagavam a substituição tributária, simplesmente não recolhiam esse imposto. Aí eu, pessoalmente, cheguei a fazer notificação para ele apresentar o comprovante, etc. Cheguei no contribuinte, apresentei minha notificação. Aí, com um mandado de ação, com um DAF, né, com documento de ação fiscal, tudo direitinho. Ele não deixou nem sentar. Só falou, o que você está fazendo aqui? Eu sou o destinatário. Na época, a responsabilidade era subsidiária. Eu sou destinatário. Conversa com o substituto. Aí conversa com o remetente. Vai cobrar lá do remetente. Falei, ele estava certo. Só que ele era um contribuinte bem azarado, porque tudo quanto é fornecedor dele fazia o mesmo jeito. A partir do momento que a responsabilidade passou a ser solidária, isso nunca mais aconteceu. Então, gente, a responsabilidade é solidária. Então, tem que prestar atenção como esse documento está chegando, porque os destinatários podem sim vir a ser chamados a responder, podem sim ser cobrados
tá, de qualquer diferença desse cálculo. Claro que o desembaraço ajuda bastante. Uma vez não destacado no documento fiscal, isso já é cobrado automaticamente no destinatário. Agora, por exemplo, um contribuinte com inscrição de substituto, regra geral, o desembaraço não analisa no momento da chegada. Então, é uma situação em que, no futuro, se houver diferença, o destinatário pode vir, sim, a ser cobrado do pagamento dessa diferença, tá? Então, gente, atenção, responsabilidade solidária, ok? Agora a gente vai começar a ver as hipóteses de não aplicação da substituição tributária, tá? A primeira situação de não aplicação desse ST, então o que isso significa? É um produto que tem convênio ao protocolo, é um produto que tem acordo interestadual, mas, mesmo assim, não vai ser cobrado, não deve ser inserido a substituição tributária na operação. Que situações são essas? A primeira delas é a remessa para estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem ou mercadoria. Vamos entender isso aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma fábrica X, fábrica de cerveja, onde ela fabrica os seus produtos, tudo direitinho, aí chega numa época, sei lá, novembro, época de fiéis, chegando no final do ano, maior venda do ano, para bater meta, aquela história toda, ela tem um problema na sua linha de produção. Aí o que ela faz? Ela, desesperada para conseguir atender os seus clientes, ela faz uma compra de um fabricante fora do estado. Tá? Compra de outra franquia, por exemplo, hipoteticamente. E ela recebe esse produto, traz para dentro do seu estoque o seu produto. Então eu tenho aqui, no nosso exemplo, um produto com convênio protocolo, o que significa um produto com substituição tributária, ou seja, que teria a responsabilidade do remetente, só que eu tenho uma operação entre fábricas do mesmo produto. Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa fábrica X tenha um estoque, ou seja, por mais que a linha dela tivesse fabricado, ela tivesse ali 100 caixas de uma determinada cerveja. A partir do momento que ela compra de fora do estado, se esse produto viesse tributado por substituição tributária, eu teria essas 100 caixas sem tributação nenhuma, e as caixas que ela estaria comprando de fora do estado com substituição tributária, o que geraria uma confusão muito grande dentro desse estoque. E o segundo ponto seria, se esse contribuinte quisesse utilizar de algum meio para pagar menos imposto, ele só daria a saída daqueles produtos que já teriam sido tributados anteriormente, ou seja, a nota fiscal dele estaria sem destaque de imposto. Então, para evitar esse tipo de situação, toda vez que eu tenho contribuintes, substitutos tributários da mesma mercadoria, eu não aplico a ST. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a fábrica de cerveja Y, a fábrica de cerveja X. Os dois fabricam cerveja, os dois fabricam o mesmo produto. Então, nessa operação, por mais que não se tenha, por mais que tenha um convênio ou protocolo, não vai ser aplicado a substituição tributária. Essa fábrica aqui no nosso exemplo, essa fábrica X aqui, ela vai receber uma nota fiscal. Essa fábrica X aqui vai receber uma nota fiscal com tributação normal, ou seja, apenas o ICMS, operação própria. E ela vai jogar isso como crédito e débito, normal. E no momento em que ela efetuar a venda propriamente para a sua distribuidora, é que ela vai estar destacando tanto o ICMS operação própria, como a substituição tributária. Ok? Está liberado? Podemos ir para o próximo? A ST também não se aplica às operações de transferência, exceto varejista. O que isso significa, gente? Falou de operação de transferências intertracado, não tem substituição tributária. Por que isso? Gente, transferência vai por valor de custo. E qual é o custo de um produto? É extremamente complicado você, para um órgão de fora,
está determinando esse custo desse produto dentro do estabelecimento industrial, por exemplo. A gente tem que entrar dentro do processo de fabricação, tem que aplicar métodos de custeio, ABC Costing da vida, para que a gente consiga determinar o real custo desse produto. Se você tem uma dificuldade em determinar o real custo desse produto, você tem uma preocupação com o subfaturamento. Então é por isso que toda vez que você tem uma relação que seja matriz e filial, que as empresas estejam dentro do mesmo grupo, você não aplica a substituição tributária. Não aplica e aí o que acontece? Esse estabelecimento que recebe por transferência faz a ST na etapa subsequente. Então, assim, não se aplica ST na operação de transferência, tá? Isso é um erro muito comum que a gente vê diversos contribuintes com problema nesse sentido, tá? Mas é regra. Exceção, varejista, tá? Hipoteticamente, vamos pegar um varejista aqui do estado que receba um produto em transferência, sei lá, um Carrefour da vida, tá? Como exemplo, só a título de exemplo. Se ele estiver recebendo em transferência e não for aplicada a substituição tributária, por exemplo, no desembaraço, na hora que ele receber, quando é que ele vai fazer ST? Se ele vende para varejo? Se ele vende para varejo, eu não tenho a figura você compra o teu feijão para comer, você não compra o feijão para revender. Se não tem essa etapa subsequente, como é que você vai conseguir calcular um imposto? Não vai aplicar a ST em relação ao diferencial de alíquota porque não é uso e consumo ativo permanente. Seria só substituição tributária progressiva. Se eu não aplicar ST no momento que esse produto está chegando aqui no estado, no momento em que esse produto está na operação interestadual, não vai ser no mercado, lá na gôndola, que você vai ver lá o produto R$100, mais o cálculo, mais o valor de R$10 de substituição tributária. Então, por isso que a gente tem a exceção do varejista. Não se aplica ST na operação de transferência, exceto varejista. Ok? A outra exceção é em relação ao estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização em indústria de pequena escala. Tá? Peraí, desculpa. Só um momento todo. Operação de distribuição de mercadoria, estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização. Perdão, gente. Era o outro. Por que não vai aplicar ST na remessa para estabelecimento industrial? Porque isso é um insumo. Imagina vocês, por exemplo, uma moto Honda quando ela compra autopeça. Ela não vai usar essa autopeça para revender, ela vai usar essa autopeça para insumo do processo industrial. Então, se ela não tem se o produto não tem a etapa subsequente, por que vai ser aplicado a substituição tributária? Eu não tenho a saída da peça, eu tenho a saída da moto em si. Se eu não tenho etapa subsequente, eu não tenho aquele fato gerador presumido que vai acontecer no futuro, que a gente vai cobrar esse imposto antecipadamente. Mas a moto Honda, hipoteticamente, pode dar saída da autopeça? Sim, ela pode dar saída da autopeça para uma concessionária. Mas, neste momento, ela vai figurar como substituta da operação. Então, ela vai fazer ST na saída dela, tá? E não receber isso já tributado por substituição tributária. Então, assim, se um produto ele é utilizado como insumo, esse produto como insumo não tem etapa subsequente. Se ele não tem etapa subsequente, não há de se falar em substituição tributária. A substituição tributária progressiva, ela pressupõe uma revenda. Se o produto está entrando como insumo, não há de se falar em revenda. Se a substituição tributária em relação ao diferencial de alíquota pressupõe uso e consumo e ativo permanente, perdão. Se o produto está entrando como insumo, não há de se falar em uso e consumo ou ativo permanente, ok? Então não se aplica ST quando o produto for insumo. Agora sim. As operações interestaduais que destinem bens e mercadorias de estabelecimento localizado em unidade federada que lhe atribua a condição de substituto tributário. Vamos entender isso aqui. Lembra que eu falei que para ter ST interestadual eu tenho que ter um convênio? Esse convênio, protocolo, eu tenho que ter um acordo. Para eu ter um acordo, tendo um acordo, esse acordo pode ser impositivo ou autorizativo. Que se ele for impositivo, ele já tem validade, já tem aplicação imediata. E se ele for autorizativo, a legislação do Estado tem que incorporar. Então, por exemplo, se a gente olhar para a operação com álcool hidratado, eu tenho o convênio 110 de 2007, que atribui o recolhimento dessa ST para o Estado de destino,
lá para o remetente, lá para a usina. Ok? Mas a nossa legislação interna, por mais que tenha incorporado esse convênio 110, essa legislação interna estabeleceu que não. No caso do álcool hidratado, quem vai recolher não é o remetente na operação interestadual. Quem vai recolher o quê? É a distribuidora aqui dentro do estado. Ah, por que ele fez isso? A nossa realidade aqui em relação a distribuidores de combustível, a gente tem poucas distribuidoras que o estado já conhece, que o estado sabe onde fica, que são empresas idôneas. Então, assim, não há necessidade não há por que estar cobrando isso de contribuintes de outras cidades da federação, que a gente não sabe nem, não conhece direito, não sabe nem direito onde é que fica, já que está longe da gente. Então, se a legislação, por mais que tenha um convênio ou protocolo, se a legislação disser que quem paga aqui é o nosso destinatário, quem vai pagar é o nosso destinatário. O Estado tem liberdade, sim, de atribuir aqui um substituto, de ser um contribuinte nosso, o substituto tributário da operação. E o último, a ST não se aplica às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em escala industrial não relevante. O que é isso, gente? São pequenos produtores que faturam até R$180 mil. Isso vem do Simples Nacional. Tá? A ideia, o que é? São esses pequenos produtores não terem uma complicação a mais, seja na emissão do documento, está incentivando mesmo os pequenos nesse processo inicial aí de desenvolvimento do seu negócio. Ocorre que, por mais que ele não esteja dentro do convênio, isso ainda não foi regulamentado aqui dentro do estado do Amazonas. Então, acaba sendo uma norma de eficácia contida, tá? Para a gente não vai ter relevância. No próprio convênio ele estabelece o que é a escala industrial não relevante. Então, oferir no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a 180 mil, possuir estabelecimento único, ser credenciado, mas essa parte de credenciamento, isso não foi regulamentado aqui pelo Estado, então para a gente fica como uma norma de eficácia contida. Ok? Vamos lá. Além disso, ficam as unidades autorizadas a não aplicar a ST entre empresas interdependentes. Então vamos lá. O que são empresas interdependentes, gente? Lá na operação de transferência, você tem a mesma raiz de CNPJ. Você tem uma relação de matriz e filial. Na interdependência, não. São empresas com CNPJs distintas. Só que uma tem poder de decisão sobre a outra. Seja porque uma é dona da outra, seja porque uma é sócia da outra, seja porque tem os mesmos diretores. Então, são situações em que uma tem poder de decisão sobre a outra. E aí ele nos remete à mesma situação da transferência, que é você ter a dificuldade em estabelecer o valor real da operação, tá? E por conta disso poder ocorrer o quê? Subfaturamento. Então, por que não aplica ST na operação entre empresas interdependentes? Porque o Estado está preocupado com o quê? Com possibilidade de subfaturamento. E não adianta você fazer uma agregação gigante de 500%, se o valor da operação era R$100 e tem um na nota, não adianta botar 100% de agregado, vai cobrar imposto em cima de 2, não em cima de 100. Você ainda se distancia muito da realidade. E a gente tem que lembrar que uma vez tributado, esse produto, uma vez cobrada a substituição tributária, esse produto está tributado até o consumidor final. Então, esse possível subfaturamento pode gerar um prejuízo absurdo para os estados, ok? Então, não se aplica ST na operação entre empresas interdependentes. E o que são empresas interdependentes? Na definição do convênio. Ali tem vários dispositivos, mas a nossa legislação interna, basicamente, ela fala de uma por si seu sócio for titular de mais 50% da outra, uma delas tiver participação na outra, de 15% ou mais do capital social por si ou seus sócios, uma mesma pessoa fizer parte de ambas na qualidade de diretor, sócio, ou só com função de gerência na outra. Enfim, são situações em que uma empresa tem poder de decisão na outra e com isso pode haver, tem uma preocupação em maquiagem de preço mesmo, em subfaturamento, ok? Se a ST não for aplicada por uma dessas exceções, esse dispositivo tem que ser
expresso no documento fiscal. Assim como uma isenção, ela tem que aparecer a sua justificativa no documento, tá? Essa questão de não aplicação da ST também tem que ser expressa no documento fiscal, ok? Imagina vocês, por exemplo, um veículo, uma unidade de carga que está transitando aí pelas estradas do país, num posto fiscal, muitas vezes, aí, sem estrutura, sem internet, sem conexão, aí num plantão de madrugada, e o contribuinte e o fiscal bate o olho ali, não, mas cadê? Por que não tem imposto nessa nota? Até que você consiga justificar, tá? Então, assim, é importante que essas exceções apareçam, sim, no documento fiscal, ok? E apareça no documento fiscal. Então, vamos lá. Próxima. É vedada a compensação de débito relativo a ST com qualquer crédito do imposto decorrente da operação própria. Vamos entender isso aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que o contribuinte compre aí 10 mil reais, tá? Numa operação interestadual, onde tenha um crédito aí de 7%, então 7% de 10.700 reais. Imagina que ele venda nesse mesmo produto, nesse mesmo período, R$1.000. Então, uma alíquota interna de 18% de 1.180. Então, no nosso exemplo, eu tenho R$700 de crédito e R$180 de débito. Isso significa que, nesse momento, o contribuinte é saldo credor. Saldo credor significa que o Estado deve a ele, não ele deve ao Estado. Mas a substituição tributária, ela é um débito especial, ela não se confunde com a apuração do ICMS operação própria. Então, a gente pode sim ter exemplos de situações em que o contribuinte tenha seja saldo credor e tenha um determinado valor a recolher a título de substituição tributária. Então, no nosso exemplo, ele tem 300 para pagar de ST e tem 520 saldo credor. Ah, professor, tranquilo, um compensa com o outro. Não. Operação própria não se confunde com substituição tributária. Substituição tributária é um débito especial. Sendo um débito especial, tá? Você não pode aproveitar o seu crédito. Ah, mas eu sou credor de milhões, é justo eu pagar? Lembra que a substituição tributária é da tua etapa subsequente, não é da tua operação, era da etapa que está lá na frente. Por conta disso, tá? Por mais que você seja credor, você não pode abater. Ok? Então aqui, ó, a gente tem que lembrar que a fábrica ela recolhe o imposto dela e o imposto da etapa subsequente. Então a gente não pode misturar essas duas situações. Tá? Questão de inscrição. Gente, a inscrição estadual é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Na realidade, fica a critério de cada unidade federada exigir ou não essa inscrição estadual. Inscrição estadual de substituto tributário. Se você tiver inscrição, você pode fazer a apuração do período, ok? Então, você não precisa recolher nota a nota. Se você não tiver inscrição, você necessariamente tem que fazer um recolhimento nota a nota por GNRE. Ok? Então, aqui dentro do Estado, se o contribuinte estiver operando com um produto sujeito a ST, ele precisa ter inscrição interestadual? Não precisa. Ok? Se ele não tiver inscrição, vai ser por apuração, vai ser por operação, e se ele tiver inscrição, só tem que informar que esse número de inscrição tem que aparecer necessariamente em cada documento fiscal. Tá? Então, sem inscrição, está aí uma GNRE para cada nota. Ah, mas eu tenho 1.000 notas fiscais por dia. Então, abre a inscrição estadual, que vai simplificar bastante a vida. Tá? Uma vez com inscrição estadual, quer dizer que o contribuinte pode fazer qualquer coisa? Não, ele não pode, não é que ele vai poder fazer qualquer coisa. O Estado tem a prerrogativa de, no caso de inadimplência ou no caso de não cumprimento de obrigação acessória, de declarar, ele tem a prerrogativa de suspender essa inscrição estadual. E aí, uma vez essa inscrição estadual de substituto suspensa, tá? O Estado pode vir a cobrar por operação, da mesma forma. Ok?
E quais são as obrigações acessórias do contribuinte? Que mais que o contribuinte tem que fazer nessas operações interestaduais? Ele tem que fazer a GST, que é como se fosse a nossa DAN aqui, a nossa DAN das operações interestaduais, a nossa DAN de operações sujeitas à substituição tributária, onde ele vai fazer a apuração dessa ST. Além disso, teria a declaração de distribuição tributária do Simples Nacional. Eu digo teria porque o Estado não regulamentou a DS-TDA. Então, o remetente que é do Simples, ele não tem essa declaração, não tem como ele fazer essa declaração aqui para o Estado. Até o momento, isso ainda não foi regulamentado. Ok? Então, está dispensado. E a outra obrigação acessória é a lista de preço final ao consumidor, lista de preço sugerido. Quando a gente falar sobre o cálculo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse preço sugerido. Ok? E como é que funciona o controle disso, a fiscalização disso? A gente trabalha com, hoje está com documentos eletrônicos, notas fiscais eletrônicas. Então hoje o fisco não precisa ir até o contribuinte necessariamente para estar fiscalizando. A gente pode baixar a nota fiscal, base de nota fiscal eletrônica, a própria apuração de distribuição tributária e fazer o batimento para fazer esse cálculo fecha ou não. Em determinadas circunstâncias, às vezes é interessante você ir no contribuinte até para conhecer a operação e saber se o contribuinte lá existe. Então, por exemplo, já recebi colegas aqui do Distrito Federal querendo entender a operação de determinados contribuintes, com convênio protocolo, e da mesma forma já fui para empresas do Ceará, do Pará, para a gente estar entendendo a operação melhor para poder cobrar essa diferença de imposto. Ok? Gente, a gente está com um horário um pouquinho apertado, então eu vou fazer só uma modificação aqui. Eu acho que para todo mundo, a questão do cálculo e do ressarcimento é algo muito importante. Tá? Então, assim, eu só vou dar uma adiantadazinha um pouquinho, né, para a gente poder chegar no cálculo, entendeu? E poder falar do ressarcimento, que eu acho que no fundo... Não está querendo saber. Todo mundo está querendo saber mais informação, ok? A interna, ela segue muito próximo à interestadual. Então, de qualquer forma, entendendo um pouquinho dessa dinâmica de não aplicação da ST, de quem é o responsável, tá? A interna funciona rigorosamente do mesmo jeito. Claro que a fonte da legislação passa a ser o nosso regulamento e não o convênio ou protocolo. Ok? Então, eu só vou dar uma adiantada aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Base de cálculo. Como é que calcula a substituição tributária? Para a gente falar em cálculo, a gente tem que seguir como se fosse uma receita de bolo. Um roteirinho que não pode sair da ordem. Se sair da ordem, o bolo desanda. Quais são as metodologias de determinação de base de cálculo da ST? Preço final a consumidor único ou máximo fixado por órgão público competente. Isso não existe mais, gente. Isso já existiu no passado, está na legislação, mas hoje nem combustível ele tem um preço fixo no posto de gasolina. O preço é fixo na refinaria. A operação é ditada pelo mercado, é livre mercado, ok? Então, a questão de preço final único ou máximo fixado por órgão competente, isso não está sendo aplicado. A segunda possibilidade é o preço médio ponderado ao consumidor final. O que é isso? Pesquisa de preço. Professor, isso é pauta? Não, não é pauta. É pesquisa de preço. É pesquisa feita em ponto de venda. O que acontece, por exemplo, com cerveja, o que acontece, por exemplo, com combustíveis. É feito pesquisa em base em FCE, pesquisa com base em visita, para poder determinar esse preço médio. E uma vez determinado esse preço médio, essa é a base de cálculo da substituição tributária. Ok? Outra possibilidade, tá, se não houver nenhum desses dois, é o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante. É o que acontece, por exemplo, com cigarro, é o que acontece com veículos, seja 4 rodas ou seja 2 rodas, é o que acontece em alguns estados com sorvete, tá? É o preço sugerido pelo fabricante. Se não tiver nada disso, é o que? MVA, margem de valor agregado. E aí vamos ver como é que funciona essa questão do cálculo, tá? Primeiro vamos olhar pelo MVA. Vamos imaginar a seguinte operação. A gente tem aqui um produto de R$100, certo? Com uma carga tributária de 7%.
7% de alíquota interestadual. Poderia ser 7, poderia ser 4, poderia ser 12. No nosso exemplo aqui, R$ 7,00. Esses R$ 7,00 estão lá na nota fiscal a título de ICMS operação própria. Ou seja, esse imposto fica com a origem. Ok? Tendo um convênio a protocolo, como é que é calculado esse imposto? A gente tem que aplicar, se for o estabelecido no convênio, tem que aplicar a margem de valor agregado. Colocamos aqui uma margem de valor agregado de 70%, ok? Mas poderia ser 30%, poderia ser 20%, poderia ser 10%, é só título de exemplo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse agregado em cima do valor da operação, ok? Ah, professor, você está dizendo que isso é uma margem de lucro, então? Não, não é uma margem de lucro, é só uma agregação de valor entre o valor no início da cadeia, lembra da cadeiazinha da indústria de bebidas, que foi para o distribuidor, que foi para o varejo, que foi para o consumidor final? É só uma agregação de valor entre o valor que saiu do substituto lá no início da cadeia e o valor de gôndola. Em momento nenhum a gente está falando que isso é margem de lucro, é apenas agregação. A partir de um valor de partida, você chega num valor final, que é o valor que o consumidor final efetivamente paga por esse produto, ok? Então, no nosso exemplo, 70%. Como é que a gente vai calcular o agregado? A gente vai colocar 70% em cima do valor da operação. 70% em cima de 100 dá R$ 70,00. Qual é a base de cálculo da ST, então, gente? A base de cálculo da ST é o quê? É o valor da operação mais a agregação. R$ 100,00 mais R$ 70,00 dá R$ 170,00 de base de cálculo. Agora ficou fácil. É só pegar R$ 170,00, que é a base de cálculo com agregação, jogar a alíquota de 18%, R$ 170,00 joga 18%, abato o que foi pago na etapa anterior, tá? Total, R$ 23,60. Lembra, gente, se fosse um ICMS de apuração normal, quando você faz uma compra, esse imposto destacado no documento vira crédito, que você compensa com seus débitos da saída. A mesma coisa vai funcionar na ST. Eu calculo a substituição tributária com uma agregação, jogo uma alíquota interna e pago o imposto que foi pago a título de ICMS operação própria. No nosso exemplo, R$ 170,00 joga o 18%, abato os R$ 7,00 de ICMS operação própria destacado no documento, total R$ 23,60. Repara, gente, que esses R$ 23,60, o pessoal que tiver familiarizado aí com os chamados multiplicadores do desembaraço, tá? Já vai pensar, não, isso é uma alíquota, é a alíquota que o desembaraço faz. Se o desembaraço joga ali no meu documento fiscal. Isso não é alíquota, tá, gente? Isso é multiplicador. A diferença é que o desembaraço não trabalha com uma tabelinha bonitinha desse jeito. Ele já faz a conta para jogar direto esse multiplicador na tua nota fiscal. A gente fez passo a passo. A gente fez passo a passo aqui na tabelinha. Porém, o desembaraço, ele simplesmente joga esse multiplicador direto no valor de nota fiscal. Ok? Então, produto, joga o agregado, multiplica pela alíquota e abate o que foi pago na etapa anterior. Esse outro quadrinho aqui, gente, a gente só para colocar a questão daqueles valores, porventura, não incluído no valor do produto. A base de cálculo da ST, gente, é tudo. Gravem bem, a base de cálculo é tudo. É o valor do produto, mas tudo aquilo que tiver cobrado em separado do produto. Então é importante a análise dessa nota fiscal para poder ver se aquele valor, se tem alguma coisa que está ali dentro, que já está incluído dentro do valor do produto, ou se tem coisas que estão separadas. Um exemplo, o IPI. Então vamos dar uma olhada aqui na nota fiscal. A partir dos mesmos R$100, ok? Considerei uma alíquota de 7% de 100, R$7. Esse valor fica com a origem. Imagina agora que eu tenha R$10 de IPI e R$20 de outras despesas que não estão inseridas dentro do valor do produto, não estão inseridas dentro da base de cálculo do ICMS operação própria.
tá? Então, qual é o valor total que eu tenho até aqui? 100 mais 10 mais 20, totalizando R$130. A base de cálculo da ST é tudo. Então, no exemplo aqui de 30%, 30% de agregação, tá? Poderia ser 70 ou qualquer outro. Em cima de 130, tá? Eu tenho R$39 de agregação. 39 mais 130 está dando 169. Esses R$169 é que vão ser a base de cálculo da ST. Para calcular, agora ficou fácil, eu já tenho a base, pego a base, jogo a alíquota interna, no nosso exemplo 18, abato o que foi pago na etapa anterior, que são os R$7 de semestre de operação própria, total R$23,42 de distribuição tributária. Então reparem que a grande questão agora é somente definir qual que é a base, qual que é a metodologia de determinação da base de cálculo. Se é MVA, vamos olhar no convênio, no protocolo, qual é MVA, vamos olhar na legislação interna qual é MVA. Mas a metodologia é essa, ok? Falar de operação interestadual para o Amazonas, sem falar em Zona Franca de Manaus, sem falar em Aviv Comércio, é meio complicado. Basicamente, assim, falando aqui de Manaus, por exemplo, a gente está em áreas que estão sobre o amparo do convênio ICMS 65/88. O que diz esse convênio? Ficam isentas as mercadorias remetidas para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus. Claro, o destinatário tem que ter SUFRAMA, fazer internamento, esse tipo de coisa, mas significa dizer o quê? Que o ICMS operação própria, que a gente estava vendo no outro quadrinho, no nosso exemplo, R$7, que fica lá com a unidade federada de origem, que isso não vai ser recolhido. Ou seja, que a unidade federada de origem não vai receber. Isso tem que ser concedido, está lá no convênio ICMS 65/88, tem que ser concedido em forma de desconto, ok? Então, isso tem que aparecer na nota. Então, naquela mesma nota fiscal que tinha R$100 com imposto embutido lá dentro, isso tem que aparecer como desconto, porque esse valor não foi pago. Então, 100 menos 7, 93. 93 é o valor líquido, ok? Vocês já devem ter visto na nota fiscal a questão valor líquido, valor da nota fiscal e valor do produto, tá? Isso aí eu estou falando que é o valor líquido na nota. E aí reparem que eu não estou falando de PIS/COFINS nem nada disso, tá? Só estou falando de ICMS. Convênio ICMS 65/88 fala de ICMS ponto. PIS/COFINS é alíquota zero aqui para a Zona Franca, ok? E aí o que modifica? Nada. É a mesma agregação que eu vou jogar, só que em vez de um valor cheio, eu vou jogar em cima de um valor líquido. Vamos pegar os mesmos 30%, tá? Dessa vez jogar em cima do valor líquido, que é 93 no nosso exemplo. Então, eu jogo 30% em cima de 93, dá 27,90, tá? Pego o valor líquido 93, somo com o agregado, dá R$120,90. Jogo a alíquota 18 e abato um crédito presumido. Lembra que esses R$7 que estão aí não foram pagos, mas a legislação aqui do Estado concede isso a título de crédito presumido. Ok? Então, o importante é a questão do benefício Zona Franca. E se for preço sugerido ou PMPF? Aí é o mais fácil de todos. Simplesmente a gente vai pegar o preço sugerido, vai multiplicar pela alíquota e abater o crédito de ICMS que está no documento fiscal. Só isso. Não tem que fazer agregação, não tem que fazer nada. Então, partindo agora de um exemplo de R$100 com uma alíquota interestadual de 12. Pegamos os 100, tá? Tem ICMS operação própria, 12% em cima de 100, R$12. E vou jogar meu preço sugerido. Que preço sugerido é esse? Que PMPF é esse? É aquele que foi publicado, gente. É aquele que o fabricante forneceu. Lembra que era a obrigação acessória dele fornecer? Ou é aquele que está, ou é o PMPF, por exemplo, que foi publicado nas nossas resoluções. Então aí ficou fácil, é só jogar direto a base de cálculo do PMPF, vezes a alíquota, no nosso exemplo aqui 30%, simulando, por exemplo, uma bebida alcoólica, uma cerveja, abate com ICMS operação própria, e aí você tem a sua substituição tributária. Algumas tampinhas de refrigerante, aquele preço sugerido, tal, que eles até uma tampinha de refrigerante. Sim, tem. O refrigerante aqui no estado... aqui no estado, a gente trabalha, para refrigerante, a gente trabalha com margem de valor agregado. Mas, por exemplo, se você for para uma cigarro, por exemplo,
eles têm umas tabelas que eles fornecem para a gente, tá? E aí, assim, não dá para pensar, não, vamos sugerir qualquer valor aqui, então, que tudo vai passar. Não, esses preços sugeridos, eles são homologados, gente. Isso tem que ser transmitido para a Secretaria de Fazenda, a gente vai avaliar para saber se isso está compatível com o mercado ou não. Entendeu? Se estiver compatível com o mercado, beleza. Se não estiver compatível com o mercado, a gente para de trabalhar com o preço sugerido. Okay. Basicamente, do Estado, a gente tem para preço sugerido veículos, seja 4 ou 2 rodas, e a gente tem os cigarros trabalhando com preço sugerido. Okay. Tá? E em relação ao diferencial de alíquota, a gente vai pegar o valor da operação, vai jogar que alíquota? A nossa alíquota interna, então a gente parte dos 100. Professor, cadê a agregação? Se eu não vou revender, eu não tenho que agregar. Se eu não vou vender isso se não vai ter etapa subsequente, para que eu vou projetar a agregação? Então a gente vai pegar o mesmo valor, a mesma base de cálculo, vai jogar a alíquota interna, no nosso exemplo 18, tá? E vai bater com o que foi pago na etapa anterior. Então 18% de 100, R$18, menos 7 que foi pago na anterior, tal, R$11 pago a título de diferença de alíquota, que seria pago pelo remetente, se houver convênio no protocolo. Se ele não pagar, a gente cobra do destinatário. Ok? Vamos lá, gente. Questão do ressarcimento. Aquele quadrinho onde a gente viu a fábrica no estado X, vendendo para uma distribuidora dentro do estado X. Então, nesse momento, é feito a substituição tributária, pensando numa cerveja, como exemplo, e o produto está tributado até o consumidor final, vedado qualquer tipo de aproveitamento de crédito, dentro do estado X. Porém, essa distribuidora faz, hipoteticamente, uma venda para o estado Y. Aí, o que a gente viu? Que o substituto, o responsável pelo recolhimento, é o remetente na operação interestadual. Então, essa distribuidora no estado X, ela faz o recolhimento, faz o destaque da operação própria da substituição tributária lá para o estado Y. Só que ela já tinha pago esse imposto, porque a fábrica inicialmente já tinha cobrado dela no documento fiscal original. Então, quando esse tipo de situação acontece, essa distribuidora ela tem que buscar o ressarcimento dessa operação junto ao estado de origem, tá? Junto ao estado X. Tá? E qual é o valor que ela vai buscar esse ressarcimento? Ela vai buscar o ressarcimento daquilo que ela pagou para o estado X. Assim, um erro muito comum que acontece um contribuinte, ele recebe esse produto tributado por ST, ou seja, está na nota fiscal, ele pagou, sei lá, hipoteticamente R$100. E ele faz uma venda para outro estado, onde ele recolhe para o outro estado, hipoteticamente, R$150. Na hora desse contribuinte buscar esse ressarcimento, ele não busca aquilo que ele pagou originalmente, e sim aquilo que ele está pagando para o estado destino. Não, mas se eu estou pagando para o estado destino, o que eu paguei, eu tenho que ser ressarcido. Não. O que vai ser ressarcido pelo estado é aquele valor que o estado efetivamente recebeu. Ou seja, não tem nem a ver se ele vai fazer nova substituição tributária para o destino ou não. Vamos imaginar que o produto, hipoteticamente, não esteja na substituição tributária lá para o estado Y. Isso é irrelevante. O que é relevante é que o produto foi tributado até o consumidor final dentro do estado X, e por conta disso, quem vai ressarcir é o estado X naquilo que o estado X recebeu. Ok? E como é que isso é feito, gente? A distribuidora X, então, ela vai pedir esse ressarcimento junto ao estado de origem. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai comprovar esta operação. Como é que ela comprova essa operação? Primeiro, vai ter que ter entrada. Vai ter que ter nota fiscal de entrada para comprovar que isso efetivamente estava cobertado por documento fiscal. Segundo ponto, a gente vai ter que ver se esse valor efetivamente foi recolhido. Tá? Se esse valor que ela está querendo se recuperar, se isso efetivamente chegou aos cofres do Estado. Como é que ela faz isso? A GNRE, o comprovante de recolhimento da GNRE, por exemplo, ou se foi notificado no momento do desembaraço, tá? O DAR, a gente vai ver se esse valor
está amarrado se esse valor dessa nota fiscal de origem, se isso efetivamente chegou no cofre do Estado. E o terceiro ponto é a questão da comprovação da saída desse produto para o destino. Então, por exemplo, se falando de uma operação com Boa Vista, hipoteticamente, você tem a área de comércio de Boa Vista, eles têm um sistema similar ao nosso desembaraço aqui no Estado, que eles chamam de internamento. Então, se a nota fiscal foi internada lá dentro do Estado, isso já é um comprovante que esse produto efetivamente chegou. Se tratando de uma operação entre contribuintes, pressupõe escrituração. Um comprovante, claro, não é de escrituração do ano inteiro, mas um comprovante de escrituração por parte do destinatário também confirma que esse produto chegou efetivamente no destino. Se tratando de área incentivada, por exemplo, Boa Vista, existe também a questão do internamento da SUFRAMA, que tem o seu processo de amostragem de vistoria, entendeu? Um PIN de internação de SUFRAMA, também pode comprovar que o produto chegou no destino. Assim como, por exemplo, um conhecimento de transporte dessa operação de saída vai dizer qual foi a transportadora que levou essa carga para fora. Enfim, o que se busca é a comprovação da entrada, do comprovante do recolhimento desse imposto aqui para dentro do Estado e a comprovação de que isso efetivamente saiu, efetivamente chegou no destino. Senão era muito fácil, era só falar que só emitir nota, só falar que saiu e buscava ressarcimento. A necessidade de homologação é justamente para se verificar a sua operação. Se não for para ter comprovantes da efetiva saída dessa mercadoria, não há de se falar em homologação. Ah, mas a nota já mostra. Não, a nota é só mais um documento. O que a gente vai querer ver é a operação como um todo. E uma vez que tudo isso seja comprovado, tá? Essa distribuidora X vai emitir uma nota fiscal de entrada, CFOP 1603, 2603, dependendo se é interno ou se é intraestadual, e vai emitir uma nota fiscal de entrada, onde ela vai consignar os valores do crédito, tá? E uma vez que isso seja autorizado, seja homologado, ela lança isso na sua contabilidade. Mas aí eu reafirmo, gente, há uma necessidade de homologação prévia para esse procedimento, ok? Não pode simplesmente jogar esse crédito direto na escrita fiscal da empresa. O embasamento disso está todo dentro do artigo 115 do regulamento, ok? Então, está aí dizendo que ela emite a nota fiscal com novo destaque e emite a nota fiscal de entrada com a homologação, ok? Homologação prévia. Tá? Essa é a modalidade que a gente falou agora, é a modalidade mais comum de ressarcimento. É aquela onde o contribuinte opera esse crédito com ele mesmo. Ele emite uma nota fiscal de entrada contra ele mesmo, aproveitando esse crédito, sempre com homologação. A outra forma de ressarcimento prevista no regulamento e prevista no convênio 52, é aquela onde se envolve um terceiro, tá? Onde você aproveita, onde o substituído da operação usa um terceiro para aproveitar esse crédito. É o que acontece, por exemplo, com as distribuidoras de combustíveis. Então vamos colocar aqui um exemplo. A gente tem aqui a nossa REMAN, a nossa refinaria, ok? Que manda esse combustível para uma distribuidora, que por sinal vende para um posto de gasolina, tá? Essa é a operação normal. Em determinadas circunstâncias, essa distribuidora ela pode buscar esse ressarcimento quando há diferença entre preços de PMPF de combustíveis e ao invés dela emitir uma nota fiscal de entrada para ela mesma, ela opera isso junto com um terceiro. Então, o que ela faz? Vamos ver? Então, o que ela faz? Ela pega, sempre com homologação, tá, gente? Ela pega e emite uma nota fiscal para a refinaria. Uma vez homologado esse processo, o que a refinaria vai fazer? Ela vai pegar essa nota fiscal, vai jogar na sua escrita como crédito,
e vai transformar em espécie, vai transformar em dinheiro, passando esse valor diretamente para a distribuidora. Em outras palavras, essa distribuidora está buscando um ressarcimento de R$100. Pede esse ressarcimento, homologação de ressarcimento junto à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda autoriza. Uma vez autorizado, essa nota fiscal vai ficar apresentada para a refinaria. A refinaria, por sua vez, vai fazer o seguinte: apurou hipoteticamente R$1.000 de imposto a ser pago aqui para o Estado. Ao invés de ela pagar esses R$1.000 para o Estado, ela bate esses 100, pagando só 900 aqui para o Estado e entregando essa diferença, no nosso exemplo 100, para a distribuidora. E aí, gente, mas esse é exemplo específico de refinaria. O mais comum é ocorrer com operações com combustíveis, mas isso também pode ocorrer com outros produtos com convênio ou protocolo. É o que está lá no convênio 52. Vamos lá, então a distribuidora pede ressarcimento junto ao estado de origem, ela emite nota fiscal em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto e pede homologação. O substituto, por sua vez, faz a compensação financeira, ou seja, transforma aquele crédito em dinheiro, para o substituído e fazendo o abatimento do recolhimento a ser efetuado para o Estado. E aí só uma observação. Na nossa legislação interna, ela fala muito da questão de tem que ser em nome do estabelecimento fornecedor, tem que ser em nome do estabelecimento que originalmente tenha feito esse destaque dessa ST. O convênio 52, ele já abre isso, ele já diz que não precisa ser necessariamente o mesmo fornecedor, pode ser qualquer outro substituto que tenha crédito perante aquele Estado. No nosso exemplo, qualquer outro substituto que tenha crédito perante o Estado do Amazonas, para que ele possa abater, para que ele possa fazer essa espécie de conta corrente, vamos dizer assim, tá? E transferir para o substituído aquele valor, transferir em dinheiro aquele valor, ok? Só lembrando, gente, que para fazer isso tudo, a gente precisa ter necessariamente de homologação. Eu estou repetindo isso porque esse é um erro muito comum. Ah, mas o processo é complexo. Ah, mas eu preciso desse crédito hoje, está impactando a operação. A nossa legislação interna é clara no sentido de exigir essa homologação prévia. No passado já foi, no silêncio da administração por 90 dias, pode se creditar. Já foi no silêncio da administração por 180 dias, pode se creditar. Hoje, pela redação atual, a homologação é prévia, ok? Assim, gente, em termos de ressarcimento de ST, no tempo que a gente tem, era basicamente isso que eu tinha para colocar para vocês. Assim, a gente está sempre de portas abertas lá. Eu não sou hoje do setor de substituição tributária, como eu falei. Eu estou na parte da gerência de inteligência e documentos eletrônicos. Mas, de qualquer forma, estamos aqui de portas abertas para assim, atender qualquer dúvida, se quiser procurar a gente por lá. O que a gente puder orientar, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, o fisco tem uma hora de ser, não malvado, mas de ter que estar lá cobrando via auto de infração. Eu sei que ninguém gosta de receber auditor fiscal dentro da empresa, é sempre sinônimo, no mínimo, de trabalho, entendeu? De estar aqui apresentar esclarecimento, tipo de coisa, mas a gente tem também o chapéu de orientação, tem a hora da orientação, a hora da gente estar tirando dúvidas. Então, assim, aqui de portas abertas na parte de gerência de documentos eletrônicos, que a gente puder ajudar lá, é só procurar. Obrigado, Rodrigo. Gente, eu acho um tempo muito curto para um assunto muito pertinente e até diria polêmico, né? Nós vamos aqui, já falei com o Rodrigo, já falei com o nosso Desemprof, para que nós façamos um curso presencial. O Rodrigo já me disse que são 16 horas que precisaria para estar explanando todo o assunto da ST, né? Então esse ressarcimento vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então a gente vai estar providenciando, vendo aqui a disponibilidade do Rodrigo para nós fazermos um curso presencial só falando sobre ST. São 16 horas, muito provavelmente vai ser pontuado, tá? Então eu quero agradecer a presença de todos e antes de encerrar, vou deixar uns avisos aqui.
No dia 14/11, nós teremos o seminário do PVCC, que vai falar sobre o impacto de contas, celebração e renovação de convênio nas entidades sem fins lucrativos. Teremos no dia 26 agora um talk show da saúde da mulher, organizado pela Comissão da Mulher Contabilista, né, lá no La Salle. Teremos o curso de perícia contábil, né? As informações estão todas no nosso site. Entre lá, faça as suas inscrições. É o Lauria que vai estar dando esse curso para a gente, né? Então, muito obrigado e que fiquem com Deus.